Cid é aconselhado a falar tudo ao STF e lembrado que idolatria de Bolsonaro pode lhe render 20 anos na prisão. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi aconselhado por sua defesa a colaborar integralmente com o Supremo Tribunal Federal. Ele foi alertado sobre os riscos de ser condenado a uma pena severa, caso mantenha silêncio em investigações que envolvem o ex-presidente. Gilmar não vê sentido na anistia ao 8 de janeiro. O ministro Gilmar Mendes, do STF, criticou a ideia de anistiar participantes dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Para ele, tal medida seria um retrocesso ao Estado democrático e poderia incentivar novos atos de violência política. Renan Filho manda recado a Lula e diz que MDB quer cuidar da agenda econômica do governo. O ministro Renan Filho, representante do MDB, reforçou que o partido deseja ter mais protagonismo na formulação da agenda econômica do governo Lula, indicando uma tentativa de fortalecer sua base no Congresso. Suposto plano para eliminar Lula e Moraes, PF diz encontrar indícios, mas ainda faltam provas concretas. A Polícia Federal identificou indícios de um plano para atentar contra a vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro Alexandre de Moraes, mas afirma que faltam evidências concretas para avançar nas investigações. Toffoli retira sigilo em caso do grampo instalado na cela de Alberto Youssef. O ministro Dias Toffoli retirou o sigilo do processo envolvendo a instalação de escutas na cela de Alberto Youssef, delator da Lava Jato. O caso revela novas irregularidades no uso de ferramentas investigativas. PF indicia Bolsonaro e mais 36 pessoas por suposta tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal, junto a outros 36 suspeitos, por envolvimento em um plano para reverter o resultado das eleições. A ação é considerada um dos maiores processos já enfrentados pelo ex-presidente. Mauro Cid aponta a participação de Braga Neto em suposto plano de golpe de Estado. Em depoimento à Polícia Federal, Mauro Cid mencionou o general Braga Neto como um dos envolvidos em discussões sobre um suposto plano de golpe de Estado, reforçando o alcance das investigações. Moraes faz tudo o que não diz a lei, diz Bolsonaro após indiciamento. Jair Bolsonaro criticou o ministro Alexandre de Moraes, acusando-o de extrapolar os limites da lei após seu indiciamento. A declaração reflete a contínua tensão entre o ex-presidente e o judiciário. 4 linhas é o C. Leia conversas de militares sobre suposto plano de golpe. Conversas vazadas de militares revelam frustrações e críticas sobre a execução de um suposto plano de golpe de Estado, incluindo trechos que contradizem discursos oficiais de apoio à Constituição. STF manda soltar 15 membros de quadrilha de tráfico de drogas que atua em Campinas. O Supremo Tribunal Federal ordenou a soltura de 15 integrantes de uma organização criminosa que atuava em Campinas. A decisão gerou controvérsia, especialmente em relação à política de segurança pública. Policial preso diz que foi cooptado por agente da ABIN para espionar Lula. Um policial federal detido afirmou ter sido aliciado por um agente da Agência Brasileira de Inteligência para monitorar ações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O caso segue em apuração. Lula arranca uma surpreendente concessão dos militares. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu um acordo inédito com os militares, abrindo caminho para maior controle civil sobre setores estratégicos das Forças Armadas. Veja o que dizem as defesas dos indiciados pela PF por suposto golpe de Estado. Os advogados dos indiciados pela Polícia Federal argumentam que seus clientes não participaram de atos ilegais e defendem que as acusações carecem de provas concretas. A AGU defende interesses políticos e comenta indiciamento de Bolsonaro. A Advocacia Geral da União reiterou que o indiciamento de Jair Bolsonaro é um avanço para a responsabilização de líderes políticos que atentem contra a democracia. Moraes mantém validade da delação de Cid. O ministro Alexandre de Moraes decidiu manter válida a delação premiada de Mauro Cid, que tem fornecido informações cruciais para investigações de atos golpistas. Deputados da base pressionam Lira a arquivar a anistia após indiciamentos. Aliados do governo pressionam o presidente da Câmara, Arthur Lira, a encerrar discussões sobre anistia para envolvidos no 8 de janeiro, após novos indiciamentos. Moraes questionou Mauro Cid sobre a atuação de Bolsonaro no 8 de janeiro.
Alexandre de Moraes interpelou Mauro Cid sobre o envolvimento de Jair Bolsonaro nos atos antidemocráticos, buscando esclarecer a extensão de seu papel nos acontecimentos. Bolsonaro negou o pedido de general para nomear ministro a favor do suposto golpe. Relatos indicam que Jair Bolsonaro rejeitou um pedido de um general para nomear um ministro que facilitaria um golpe, expondo divisões internas sobre estratégias ilegais. Haddad anuncia bloqueio de 5 bilhões de reais no orçamento e adia corte de gastos para a semana que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um bloqueio de 5 bilhões de reais no orçamento e adiou decisões sobre cortes de gastos, apontando para desafios na gestão fiscal. STF prevê julgar Bolsonaro sobre suposto golpe em 2025 para evitar calendário eleitoral de 2026. O Supremo Tribunal Federal planeja julgar Jair Bolsonaro por um suposto golpe apenas em 2025, evitando possíveis impactos no ciclo eleitoral de 2026. Ditador da China presenteia Lula com um pedaço da lua. O presidente chinês Xi Jinping entregou a Lula um raro fragmento lunar, um gesto simbólico que destaca os laços crescentes entre Brasil e China. Xi Jinping assina 37 acordos com o Brasil, consolidando o domínio econômico sobre a América Latina. O líder chinês firmou 37 acordos com o Brasil, reforçando a influência da China sobre a economia latino-americana e promovendo cooperação estratégica. Brasil não tem dinheiro para atender à judicialização, diz Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso alertou que o Brasil enfrenta dificuldades financeiras para cumprir demandas judiciais, destacando o impacto do excesso de judicialização no orçamento público. Bia Kicis defende anistia e condena perseguição política durante homenagem a Clesão. A deputada Bia Kicis reafirmou apoio à anistia para investigados nos atos de 8 de janeiro e criticou o que chamou de perseguição política, durante homenagem ao ativista conhecido como Clesão.